Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. Hoje vamos estudar o Mosteiro da Batalha como uma construção arquitetônica resultante de um ex-voto, ou seja, de um cumprimento de um voto, um cumprimento de uma promessa feita pelo primeiro rei da dinastia de Avis, Dom João I, para que caso as tropas portuguesas fossem vitoriosas na batalha contra os castelhanos, a Batalha de Aljubarrota, o rei mandaria então construir esse mosteiro para a ordem dos dominicanos. E também o próprio título da obra, como da obra marítima do infante Dom Henrique, filho de Dom João I, a partir de uma apostila de um historiador chamado Joaquim Ben Saúde, entendem-se as cruzadas, as expedições do norte de África, como um complemento da obra marítima do infante do Henrique, iniciada então nessa dinastia, que é a segunda dinastia portuguesa, chamada Dinastia de Avis. Sejam muito bem-vindos. E vamos aos slides. Então, nós vamos entender quais são os objetivos dessa aula. Entender o processo de construção do Mosteiro da Batalha, ou que é chamado Mosteiro de Santa Maria da Vitória, que foi o cumprimento de uma promessa, foi o resultado da promessa que Dom João I fez a Nossa Senhora, caso fosse vitorioso na Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385. Vamos entender esse monumento como não apenas o cumprimento de uma promessa, mas também a afirmação da dinastia de Avis. E essa dinastia de Avis, que se inicia com Dom João I e que termina com Dom Sebastião, isso se nós não considerarmos mais 2 anos de regência do cardeal Dom Henrique, então terminaria no reinado de Dom Sebastião. Depois houve um longo período de domínio filipino, de domínio castelhano, de 1580 a 1640. E vamos entender que nessa dinastia, já com o território português todo consolidado, ao contrário de Castela, que ainda precisou chegar a 1492 para a conquista de Granada, vamos entender as cruzadas como um complemento da obra marítima. Ou seja, é necessário perceber que todas as cruzadas no norte de África e todo o margear, toda a costa africana, foi necessário para que se descobrisse esse caminho marítimo para a Índia, uma vez que o Mediterrâneo estava controlado pelos turcos e pelos genoveses. Para nós entendermos a figura principal desse período, a figura iniciadora dessas expedições, que é o príncipe, o infante Dom Henrique, filho de Dom João I, nós temos que entender essa vivência ritualística do mito. Em vários momentos da história de Portugal, esses mitos são reatualizados, principalmente porque o infante Dom Henrique representa, como vocês podem ver, nesse monumento chamado Portugal dos Pequenitos, que foi construído na época de Salazar, para que as crianças tivessem a vivência desse mito de que Portugal não é um país pequeno, de que Portugal trouxe novos mundos ao mundo. Como nós podemos ver na figura direita, nós temos no canto direito a imagem do infante Dom Henrique,
tal como ela é representada nos painéis de São Vicente. E nós temos as várias rotas, os vários lugares nos quais os portugueses chegaram. Para entendermos o Infante Dom Henrique, nós temos que voltar principalmente a 1383 e 1385 com a crise dinástica. Essa crise dinástica resulta pelo fato de que o rei Dom Fernando teve uma filha que estava casada com um príncipe em Castela. Então o rei de Castela ele requer o território português para os castelhanos. É uma das tantas tentativas de Castela para anexar Portugal sob seu domínio. Então, na primeira dinastia, que vai de Dom Afonso Henriques, que é o fundador da pátria portuguesa, que consegue na batalha de Ourique contra os mouros e consegue ampliar o território português, conquistando várias cidades do sul de Portugal, até Dom Fernando, que se casa com Dona Leonor Teles. Juntos têm apenas uma filha, essa filha se casa com o castelhano e com a morte de Dom Fernando há uma crise dinástica, uma necessidade de um rei e não há esse rei. E portanto o rei de Castela ele se julga aquele que poderia dirigir Portugal. Entretanto, o pai do Dom Fernando, o Dom Pedro, teve alguns filhos fora do casamento e um deles com uma dama chamada Teresa de Lourenço, quando ele não era mais casado, quando ele já era viúvo da Dona Constança, e ele teve esse filho que é o Dom João I, mestre de Avis. Então, a partir de argumentos do jurista João das Regras, as cortes portuguesas foram convencidas da legitimidade desse rei. Só que Castela, obviamente, não aceitou. E, portanto, é feita uma batalha, que é a Batalha de Aljubarrota, na qual os portugueses, em menor número, se saem vencedores devido às estratégias bélicas de Nuno Álvares Pereira. Tanto que o Fernando Pessoa, no livro Mensagem, ele dedica o livro, ele é todo estruturado, em 3 partes. A primeira parte, Brasão, a segunda, Mar Português, a terceira, O Encoberto. Na primeira parte, chamada Brasão, cada poema representa um elemento do brasão português, e o Fernando Pessoa dedica a coroa ao Nuno Álvares Pereira. Que a auréola te cerca, é a espada que volteando faz que o arauto perca seu azul negro e brando. Mas que espada é que erguida faz esse halo no céu? Excalibur, a ungida que o rei Arthur te deu. Esperança consumada, São Portugal em ser. Ergue a luz de tua espada para a estrada se ver. Como nós vemos nesse poema, ele apresenta a coroa, a ligação do poder terreno com o poder espiritual. Nós vemos que há 2 perguntas. Essas 2 perguntas feitas a esse enunciatário, que seria o Nuno Álvares Pereira, que a auréola te cerca, mas que espada é que erguida. E como em vários poemas da obra Mensagem do Fernando Pessoa, nós temos um cruzamento de discursos relativos às lendas do ciclo arturiano. Então, nós vemos Nuno Álvares Pereira na sua representação de santo e de guerreiro. Essa coroa que está sobre os 5 castelos, que é essa dimensão bélica, e sobre as 5 quinas, 5 chagas de Cristo, que estão no escudo português, representa, portanto,
o lado santo e o lado guerreiro dessa personagem cantada pelo Fernando Pessoa. Nós podemos ver essa auréola como essa transmutação, essa coroa elíptica, essa luz espiritual que transmuda em espada luminosa. Então, essa auréola, nós temos essa espada que faz esse halo no céu, a espada ungida. Os heróis de mensagem também, como os heróis dos Lusíadas, são heróis assinalados. Essa espada, ela é ungida, que traz como resultado essa esperança consumada. Nós temos na última estrofe, ergue a luz da tua espada, um verbo no imperativo, como se fosse uma prece. Já que o Nuno Álvares Pereira, depois que ele presta os seus trabalhos como guerreiro ao rei Dom João I, ele entra para uma ordem religiosa. E, portanto, essa espada nesse azul negro e brando, essa espada faz com que o azul negro e brando se transforme nessa estrada que se vê, nessa estrada que permite essa articulação do plano terreno com esse halo no céu, essa auréola, esse céu que estão, essa luz que estão sobre a espada, que estão sobre a matéria. O Nuno Álvares Pereira, portanto, ele é responsável pela sua estratégia bélica para que os portugueses vençam os castelhanos. O Dom João I tinha feito, então, uma promessa à Nossa Senhora que, caso ele fosse vencedor nessa batalha de Ojubarrota, ele mandaria construir um convento para os monges da ordem dominicana, que são muito dedicados ao culto mariano, ao culto da Virgem Maria. Então, esse mosteiro chamou-se Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Vitória na Batalha, ou Mosteiro da Batalha, que, ao mesmo tempo que é o cumprimento de uma promessa, representa uma dinastia legitimada por uma vontade divina. Nós vemos, e eu indico para vocês, este livro do José Custódio Vieira da Silva e do Pedro Redol, do Mosteiro da Batalha, que se compra lá no próprio Mosteiro da Batalha. E também essa é uma versão mais reduzida do livro, mas não menos importante. Nós vemos que o mosteiro ele é organizado de que maneira? Ele apresenta uma igreja com 3 naves, ele apresenta um panteão real, que é a capela do fundador, ele apresenta 2 claustros, o claustro joanino e o claustro afonsino, e apresenta nos fundos das capelas octogonais as chamadas capelas imperfeitas, que esse é um panteão do rei Dom Duarte. Vou explicar isso com bastante detalhe. Primeiro nós vemos a fachada, parece uma fachada mais horizontal, ela não dá tanta verticalidade, como se nós formos ver outras construções góticas, outras construções medievais góticas. Elas são marcadas, se nós formos ver principalmente a Catedral de Notre-Dame, em Paris, elas são marcadas por grandes pináculos, por grande altura, e com arcos em ogiva. Por que os arcos em ogiva? Porque lembram mãos em prece. Então sempre é esse ascetismo, essa ideia de se chegar aos céus. A ideia de se entrar num desses templos e de ter a impressão de que se vai ascender aos céus. Nós vemos então que na parte externa
se nós formos ver a fachada, parece uma horizontalidade, que ao nos aproximarmos da porta principal, nós vemos que, ao contrário do mosteiro de Alcobaça, o mosteiro de Alcobaça que tinha sido mandado construir pelo rei Dom Afonso Henriques, da primeira dinastia também, como um ex-voto, ou seja, como um cumprimento de que se os portugueses fossem bem-sucedidos na tomada de Santarém aos mouros, lá, ao contrário, aqui nós temos o portal com esculturas adoçadas. Lá não há esculturas no portal. Aqui nós temos os 12 apóstolos, logo, que nós vemos aqui na entrada, os 12 apóstolos. E nós vamos na direção do arco, várias personagens do Antigo e do Novo Testamento. Então aqui vocês veem com mais detalhe os apóstolos. Os apóstolos são vistos como os esteios da igreja. Então são suportes estruturantes da porta de entrada. Eles servem para sustentação de todos os arcos e ao mesmo tempo são suportes da teologia, suportes da Igreja Católica. Nós vemos que na parte em que há várias figuras, bem no meio, nós temos uma parte que a arquitetura se chama tímpano. No tímpano nós temos no centro a figura de Deus Pai, representado com o globo mundo na sua mão. E circulando Deus Pai, nós temos os 4 evangelistas: São Mateus, São Lucas, São João e São Marcos. Cada um dos evangelistas representado, com exceção de São Mateus, que tem um anjo que ergue o seu livro, os outros são representados pelos animais que aparecem nas representações pictóricas e escultóricas dos evangelistas. Quando nós entramos nas naves da igreja, são 3 naves, a nave central e 2 naves laterais, sendo a central muito maior, nós temos quase que um choque, porque aquela horizontalidade da fachada se contrasta com uma imensa verticalidade das naves e com as várias colunas. Essas colunas, elas permitem que o observador olhe lá para o fundo até chegar ao altar-mor, como se essas colunas fossem uma continuidade. Elas dão uma ilusão de continuidade espacial, como se não houvesse essas entradas, porque são as colunas que sustentam os arcos e as ogivas, mas a gente tem a sensação de que entra e vê tudo assim num relance até o altar-mor. Reparem principalmente na figura da direita os vários vitrais. Claro que não são mais aqueles vitrais medievais, são vitrais restaurados, mas os vitrais que permitem a passagem da luz. Ao contrário da arquitetura românica, cujo exemplo principal é a Catedral de Évora, a Sé de Évora, e também a Sé Velha de Coimbra, aqui nós vemos uma grande inovação estilístico-formal, que é o uso dos vitrais para dar passagem para a luz, para que a pessoa, que o devoto tenha a sensação de que vá se reerguer aos céus. E essa luz, uma luz divina que vem iluminar. É interessante que, apesar de ser um monumento religioso, já no portal lateral existem 2 insígnias, são dois escudos do rei Dom João I, da rainha Dona Filipa de Lancaster, e além dessas insígnias, no portal lateral, ou seja, na entrada, para uma das entradas para a igreja, Dom João I mandou
fazer a capela do fundador, que acabou por ser um panteão régio, onde foram enterrados Dom João I, Dona Filipa de Lancaster e os seus filhos. E é interessante perceber que nessa capela do fundador apresenta, como vocês verificam na figura da direita, uma abóboda estrelada, com vários vitrais dando essa passagem da luz, como se fosse um dossel, como se fossem aquelas camas dos nobres, aquela parte de cima, aquela cobertura que reveste os túmulos do rei Dom João I e da rainha Dona Filipa de Lancaster. É interessante que o Camões nos Lusíadas já se referia aos filhos de Dom João I e Dona Filipa de Lancaster como a ínclita geração composta por altos infantes, que nós vamos estudar daqui a pouco. É interessante também, isso é uma hipótese de leitura, que o Fernando Pessoa, ele fez a primeira parte do livro Mensagem, a primeira parte chamada Brasão. Cada poema corresponde a um dos elementos do brasão. No caso dos 7 castelos que compõem o escudo português, o 7º castelo aparece desdobrado, como vocês podem ver, 7º 1 e 7º 2, Dom João I e Dona Filipa de Lancaster. A hipótese de leitura que eu faço é de que a primeira vez que houve em Portugal um túmulo com as estátuas juntas, as estátuas jacentes, elas estão juntas no mesmo túmulo. Como vocês podem ver nessa imagem, do lado esquerdo a Dona Filipa de Lancaster e do lado direito o Dom João I. Saberia Fernando Pessoa detalhes acerca da simbólica do mosteiro da batalha? Uma pergunta que se faz. Porque ao construir o 7º castelo, dedicado a Dom João I, e o outro 7º castelo dedicado a Dona Filipa de Lancaster, sem ser 8 castelos, mas sim 7 castelos, 7-1 e 7-2, é possível que se esteja a fazer uma representação poética da representação escultórica da arca tumular. Dom João I. O homem e a hora são um só, quando Deus faz e a história é feita. O mais é carne, cujo pó a terra espreita. Mestre sem o saber do templo que Portugal foi feito ser, que houveste a glória e deste o exemplo de o defender. Teu nome, eleito em sua fama, é na ara da nossa alma interna, a que repele, eterna chama, a sombra eterna. Nós temos, então, nesse poema, um dos momentos epifânicos de Mensagem, quando Deus faz e a história é feita, ou seja, o homem é o agente de Deus. Nós vemos Deus no alto e a terra no baixo. Deus faz e a história é feita, cumpre-se. A terra espreita, a terra está embaixo e até está embaixo na própria primeira estrofe. Deus está mais acima e a terra embaixo. Nós temos o alto e o baixo. Nós temos o Portugal erigido em templo a partir do espaço sagrado, dessa imagem simbólica do homem do mundo, como acontece na maçonaria. Nós temos os seres eleitos, os heróis assinalados. Este ser, que é o Dom João I, que cumpre o seu papel. Temos verbos no pretérito perfeito, deste o exemplo de o defender, remetendo à defesa do território português na Batalha de Aljubarrota, em que o exército de Dom João I defende os portugueses e impede que os portugueses caiam nas mãos dos castelhanos. E nós temos o deste o exemplo,
Em contraste com a última estrofe, com verbos no presente. Repele. Eterna chama e sombra eterna. Nós temos a invocação do nome que repele as desgraças, que ilumina os destinos de Portugal, como se Dom João I fosse um farol para iluminar o povo português. Em Dona Filipa de Lancaster, nós já vamos ter de uma outra maneira. Que enigma havia em teu seio, que só gênios concebia. Que arcanjo teus sonhos veio velar maternos um dia. Volve a nós teu rosto sério, princesa do santo grau, humano ventre do império, madrinha de Portugal. Nós temos um questionamento, dois questionamentos, duas perguntas, enigma e arcanjo, ou seja, há uma interrogação a essa figura. Arcanjo velar maternos os dias, que remete para a anunciação do arcanjo Gabriel, que chega e anuncia que a Virgem Maria vai conceber Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Então aqui se cruzam vários discursos, tanto um discurso cristão como também um discurso relacionado às lendas do círculo arturiano, princesa do santo grau. Por que é vista como madrinha de Portugal, não mãe de Portugal? Madrinha porque ela não é portuguesa, ela é uma princesa inglesa com quem se casou Dom João I. E nós vemos os gênios concebia referente a essa ínclita geração, esses infantes famosos que ela deu a Portugal. Bom, ao mesmo tempo, nós vemos que na Capela do Fundador, nós encontramos, além dessa arca tumular de Dom João I e Dona Filipa de Lancaster, nós vemos também várias arcas dos infantes, dos filhos deles, com exceção do primogênito, que é o Dom Duarte, que mandou construir para si um outro panteão, que são as capelas imperfeitas. Então aí nós temos o infante Dom João, o infante Dom Henrique, o infante Dom Fernando e o infante Dom Pedro. Passemos agora para o claustro de Dom João I. Todos os mosteiros eles têm um claustro que ao mesmo tempo representa fechamento e abertura, porque ele dá para um pátio interno. Então ele fica nessa posição, bem no centro porque há dois claustros no Mosteiro da Batalha. Nós vemos, então, uma decoração os capitéis, todos estão decorados com elementos vegetalistas e, claro, o Mosteiro da Batalha foi construído por vários arquitetos. Passaram muitos arquitetos até que se chegasse foram pelo menos mais de 2 séculos de construção. O primeiro arquiteto, Afonso Domingues. O segundo, Huguet. O terceiro, Martins Vasques. O quarto, Fernão de Évora. O quinto, Mateus Fernandes. Então nós temos da época de Dom João I até chegar a Dom João III, quase no final da segunda dinastia, ainda processo de construção do Mosteiro da Batalha. Nós reparem que no slide à direita há uma cruz dentro de um círculo, que é a cruz de Cristo, que é um dos emblemas do rei Dom Manuel I. Ou seja, isso foi construído posterior. Muitos desses capitéis foram decorados com elementos da arte manuelina, que é uma arte depois do gótico,
ou seja, bem posteriormente. Em contraste com o claustro de Dom João I, que começou a ser construído, portanto, durante o reinado de Dom João I, todo com esses elementos decorativos, nós temos todo um despojamento estilístico no claustro afonsino, que é o claustro que foi construído na época do rei Dom Afonso V. Só para vocês revisarem rapidamente a ordem dos reis da segunda dinastia. Dom João I, Dom Duarte, o infante Dom Pedro, irmão do Dom Duarte, até o Dom Afonso V chegar à maturidade e ser o próximo rei. Dom João II, depois de Dom Afonso V. Dom Manuel I, Dom João III, Dom Sebastião. Então, no reinado de Dom Afonso V, prevaleceu, aqui nós temos um claustro de 2 andares, que era uma construção invulgar para a época, 2 andares, e com total despojamento estilístico, se nós compararmos com todas as... todo o desenho, todo o rendilhado dos motivos decorativos que aparecem no claustro de Dom João I. E por último, as capelas imperfeitas, que acabaram por ser o panteão de Dom Duarte. Bom, Dom Duarte poderia ser enterrado junto com os outros irmãos da ínclita geração no panteão do seu pai. Só que ele quis mandar construir atrás da capela mor da igreja, as capelas que a história diz que reservou o nome de capelas imperfeitas porque elas não foram terminadas. Então, tanto que vocês veem logo na porta de entrada todos os elementos da arte manuelina. Nós vamos ter uma aula só para explicar o que é o manuelino. O manuelino seria um gótico tardio, seria próximo do plateresco espanhol ou seria próximo de uma estética barroca? Essa é a pergunta que eu vos deixo para uma das próximas aulas. Bom, e como vocês veem, as estátuas jacentes de Dom Duarte e da sua esposa são próximas das estátuas jacentes de Dom João I e da Dona Filipa de Lancaster. Só que, como vocês veem, as capelas imperfeitas elas não foram terminadas. Passo agora a uma outra questão importante para a nossa aula, que é nós entendermos, dentro desse contexto de cruzadas, que vem da Idade Média, que vai diminuindo na Idade Média com a entrada no Renascimento. Tanto que na obra El Quijote, as cruzadas são parodiadas, são carnavalizadas na atitude do fidalgo que lia romance de cavalaria e queria buscar um heroísmo que já não havia. Nós vamos ver que em Portugal e em Castela, ainda pelo menos no século XV, ainda fazia muito sentido a questão das cruzadas. Eu pontuei algumas datas de acordo com Joaquim Bensaúde para nós entendermos o que acontece. Entre 1356 e 1360 começa a haver uma invasão turca na Europa Oriental. Então várias nações da Europa Oriental caem sob o domínio dos turcos. Por outro lado, do lado cristão, em 1415, os portugueses conquistam Ceuta, no norte da África. E continuam a fazer suas expedições pelo norte da África. O território português já estava todo consolidado. Estamos na segunda dinastia. Os portugueses venceram os castelhanos na Batalha de Aljubarrota de 1385. Estamos em 1415. Começam as expedições para o mar. Os portugueses sempre foram um povo comerciante. Precisava conseguir uma rota para a Índia, para as especiarias, que eram controladas pelos turcos e pelos genoveses na Baixa Idade Média.
Bom, por que os portugueses não fizeram isso na Idade Média? Porque estavam preocupados, sim, em consolidar o seu próprio território. Em 1437, o infante Dom Fernando, que é irmão do infante Dom Henrique, é irmão do rei Dom Duarte, ele fica cativo dos mouros em Tanger. É um desastre. E os muçulmanos exigem que só devolvem o infante Dom Fernando se os portugueses devolverem Ceuta. Os portugueses não devolveram Ceuta, o infante Dom Fernando morreu como mártir em Tanger. Em 1453, o Império Bizantino, que ainda existia com força como uma continuidade do Império Romano, do que tinha sobrado do Império Romano, ele cai. E como vocês veem nessa tela, Constantinopla cai. Ou seja, cai Bizâncio, cai Império Bizantino e a tomada de Constantinopla pelos turcos. A Igreja Católica fica preocupada, tanto que em 1454 o Papa Nicolau V ele dá dinheiro pro meu querido filho Henrique, soldado de Cristo, infante de Portugal. Não nos esqueçamos que o infante do Henrique era iniciado na Ordem dos Templários, os Cavaleiros Templários. Faço um parênteses e analiso um pouco do infante Dom Fernando, do que ficou cativo dos mouros. O primeiro poema que o Fernando Pessoa escreveu de mensagem foi esse poema dedicado ao Dom Fernando. Faz parte da seção chamada As Quinas, que são 5 poemas representando heróis trágicos, heróis que ficaram cativos os mouros ou que perderam alguma coisa, que se sacrificaram pela pátria. Tanto que num dos poemas do Fernando Pessoa, o célebre verso compra-se a glória com desgraça. Vamos ao poema. Dom Fernando, infante de Portugal. Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me o seu em honra e em desgraça, as horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs minhas mãos sobre os ombros e doirou-me, a fronte com o olhar, e esta febre de além que me consome, e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Nas 2 primeiras estrofes, nós vemos verbos no pretérito perfeito do indicativo que mostram ações acabadas. Deu-me Deus, sagrou-me seu, pôs-me as mãos, doirou-me a fronte com o olhar. Já na segunda parte da segunda estrofe, nós temos verbos no presente do indicativo. São seu nome, esta febre de além que me consome, a luz do gládio erguido dá. Não temo o que virá. E também verbos no futuro do presente. O que virá nunca será. Venha o que vier no modo subjuntivo. Ou seja, há uma sagração desse herói. Deu-me Deus o seu gládio. Então, Deus deu a arma. Sagrou-me seu, e olha que interessante, em honra e em desgraça, para que sejam cumpridos os seus propósitos. A guerra é vista como santa, tal como um ideal cruzadístico, a Santa Guerra. Reparem que nós temos
doirou-me sempre elementos de luz, essa luz divina. A ideia de que essa luz é introjetada no eu, com essa febre de além, este querer grandeza dentro em mim. Nós temos a vibração, o nome de Deus, Deus, esse querer grandeza são nomes, são aquilo que Deus sagra esse herói, para que esse herói cumpra uma missão. E por isso na última estrofe, não temo o que virá. Porque esta personagem ela está ungida por Deus. Ela está ungida pelo Gládio, pela sagração, pelo olhar de Deus que doira a fronte deste herói. E mesmo sendo honra ou desgraça, sempre é maior do que a própria alma, uma vez que esta personagem é um agente nas mãos de Deus. É interessante nós percebemos que o infante Dom Henrique, ele, junto com seus irmãos, ele traçou esse plano da Índia, que ao mesmo tempo é a realização e a vitória de uma cruzada para aniquilar o poder islâmico no Oriente. E deixo-vos algo muito claro para uma reflexão. Muitos de vocês que possam, porventura, acusar os portugueses de colonizadores, de destruidores, de civilizações, eu convido-vos a lerem a história, as várias histórias da antiguidade e da Idade Média, também da Era Moderna, para vocês verem que sempre que a lei era ou matar ou morrer. Ou os portugueses eram dominados pelos islâmicos, ou os portugueses buscavam se expandir. Então, eram guerras religiosas. Claro, as cruzadas, elas foram guerras religiosas, guerras com muito dinheiro investido pelo Papa, pela nobreza, mas também, claro, o propósito era da anexação de territórios, isso é óbvio. Só que é interessante entender que no caso do infante Dom Henrique, libertando a Europa do domínio islamita, ou do domínio muçulmano, havia possibilidade de dar uma prosperidade para a Europa. Para que o comércio das especiarias, que estava todo controlado principalmente pelos islâmicos, que os europeus pudessem ter acesso a essa região, para as trocas comerciais. Não nos esqueçamos que os portugueses eram povos comerciantes. É interessante que, por mais que muitos tenham dito que, naquela época, que o projeto do infante Dom Henrique era loucura, que o mar acabava num charco de lodo consumido por um calor de fogo, o infante Dom Henrique ele foi estudando os mapas da época e cada vez mais as suas tropas iam contornando a África até chegar ao Cabo Bojador, que era praticamente o limite. Tanto que é um verso célebre do Fernando Pessoa: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Ou seja, são necessários sacrifícios, sim. É necessário, tudo na vida é um sacrifício, tudo é necessário para que nós obtenhamos a glória. O mito henriquino, ele se faz desde a própria imagem do infante Dom Henrique. Quem é um infante Dom Henrique? A representação mais comum que está nos painéis de São Vicente, que é um políptico em que são representados vários estratos das várias camadas sociais portuguesas daquela época, e aparece o São Vicente num dos políticos centrais com o livro fechado e outro com o livro aberto. Esse livro pode ser lido como essa iniciação a essas figuras que estão mais próximas, essa iniciação
para essa busca do caminho marítimo para a Índia, não nos esqueçamos também que o infante Dom Henrique era iniciado na Ordem dos Templários, por isso essa correlação que o Joaquim Ben Saúde estabelece das cruzadas templárias com as expedições ultramarinhas. É importante entendermos que essa imagem que está nos painéis de São Vicente não necessariamente possa ser a imagem do infante Dom Henrique. Há controvérsias, mas é essa mais conhecida, essa que se representou. Obviamente, como vocês sabem, não havia fotografia na época, então dependíamos dos artistas plásticos que representassem. Bom, é interessante que no Mensagem, que é um conjunto de 44 poemas, o Fernando Pessoa dedica um poema para cada personagem histórica, mas ao infante Dom Henrique dedica 2. Um que está no brasão, na primeira parte, que é composto por vários elementos heráldicos. Um deles é esse animal mitológico, que é o grifo, e a cabeça que mais vê longe, a cabeça do grifo, é o infante Dom Henrique. Então, acima da coroa, dedicada ao Nuno Álvares Pereira, está a ave mitológica, que tem as asas e a cabeça. O infante Dom Henrique, em seu trono entre o brilho das esferas, com seu manto de noite e solidão, tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem deveras o globo mundo em sua mão. Um poema de apenas uma estrofe, que contrasta o brilho das esferas com o manto de noite e solidão. Ao mesmo tempo, a vida contemplativa, vida desse infante que estudou nos mapas da época, o brilho das esferas, esse conhecimento, essa iluminação. Outra oposição que se faz às mortas eras e o mar novo. Morre-se uma era dessas crendices de que havia que o mar terminaria em charco, em lodo. Essas crenças medievais, inicia-se uma nova era, a entrada na era moderna, desse mar novo. Essa nova visão do mundo, esse globo mundo em sua mão. Tal como Deus Pai, que é representado no tímpano do portal principal do mosteiro da batalha, e que tem um globo mundo em sua mão, o infante Dom Henrique também tem um globo mundo em sua mão. Reparem esse ser quase divino, esse herói mitológico. E também na segunda parte, como eu disse, são 3 partes, brasão, mar português o encoberto. Na segunda parte, o primeiro poema, são 12 poemas a segunda parte. Muitos leem como os signos do zodíaco. E nesse primeiro, que seria o apogeu, signo de fogo, Áries, seria representado pelo infante. O infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português, do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Já na última estrofe, Fernando Pessoa, ele escreve esses poemas no século XX, então Portugal já está num período de decadência. Então, já esse falta cumprir-se Portugal, já se anuncia o tempo da decadência da pátria.
há um tempo de apogeu, a partir do infante Dom Henrique, chegando ao cume na época de Dom Manuel, e há um tempo de ressaca. É interessante ver o seguinte, que há, em mensagem, 3 momentos epifânicos. O momento do conde Dom Henrique, que é o pai do Dom Afonso Henriques, na primeira dinastia, que seria a gênese de Portugal. Dom João I, que é a defesa, que nós vimos, e o infante, essa concepção do império. É interessante perceber o seguinte, que esse poema, ele é marcado pelo número 3, que representa a ordem intelectual e espiritual em Deus, no cosmo e no homem. Reparem, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Eu tenho uma estrutura ternária e eu tenho também Deus quer, Deus quis que a terra fosse toda uma, e Deus quis que o mar unisse e já não separasse. Então, Deus quis que a terra fosse toda uma, Deus quis que o mar unisse, Deus quis que o mar não se separasse. Tem, então, 3 recorrências desse plano divino. Eu tenho, portanto, uma visão providencialista da história numa relação oculta vinda do sagrado, do transcendente vindo ao imanente. Marcado pela sagração do herói, ao ser sagrado, o herói desenvolve as ações. Foste desvendando a espuma. A orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo atrás ao fim do mundo, viu-se a terra. Reparem que foste, foi, clareou, viu-se. Nós temos um percurso narrativo, a partir da sagração, o desvendamento. Reparem na palavra desvendar, naquilo que está oculto, arrancar o véu, desvendar a espuma, desvendar aquilo que se oculta. Desvendamento, o movimento de ir de ilha em continente, desde a Ilha da Madeira, o arquipélago dos Açores, passando pela costa da África. Clareou, reparem que clareou une-se a desvendando, porque clareou é aquilo que estava escuro. O escuro se torna claro. Portanto, aquilo que estava oculto abre-se a esse ser iniciado sagrado por Deus. Correndo até o fim do mundo. Reparem toda essa imagem desse globo a ser percorrido. Viu-se a terra inteira. Reparem na plenitude dessa terra inteira que surge redonda do azul profundo, a partir dessa concepção já científica da terra. Ao mesmo tempo que nós vemos na segunda estrofe vários verbos, foi, clareou, correndo, viu-se, há uma volta e um questionamento, uma explicação, melhor dito. Quem te sagrou, criou-te português. De novo, sagrou. Sagrou-te, esse te referente ao infante. Quem te sagrou, te referente ao infante, criou-te português. É interessante perceber que anuncia-se o verbo. O verbo se faz. Do mar em nós. Do mar e nós como povo português, em ti nos deu sinal a sagração. Nós temos sagrou-te. Quem te sagrou? Sinal. 3 palavras da questão que se remete à iniciação diretamente de Deus.
E nós podemos ver, a partir da segunda pessoa do singular, o te, sagrou te, foste. Quem te sagrou, criou te, nós vemos essa consciência dessa individualidade lusitana, desse Deus que escolhe Portugal. Portugal é a nação escolhida por Deus, para que se cumpra algo. Cumpriu-se o mar, mas logo eu tenho a queda. Se eu tenho o apogeu no cumpriu-se o mar, eu tenho a queda, o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal, quase, praticamente uma prece, em que o eu poético desse poema, que ao mesmo tempo se dirige ao infante Dom Henrique, aquele, como mito que ele representa dessa desvelação, do desvendamento daquilo que estava oculto, para que a terra escondida surgisse do azul profundo, a partir dos vários pontos em que os portugueses foram descobrindo, no final já um tom melancólico de uma prece, de uma exortação, a Deus. É interessante que esse Senhor pode ser, ao mesmo tempo, um infante, como também pode ser Deus. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Então, há um lamento em forma de prece, para que se cumpra o Quinto Império, que eu vou explicar depois. E, claro, essa vivência do mito henriquino, ele está em vários conjuntos pictóricos, escultóricos, principalmente em tudo que se relaciona às descobertas marítimas. Como vocês veem, do lado direito é o promontório de Sagres, onde ele tinha uma escola de navegação. Então, vários marinheiros foram treinados nessa escola e muitos deles estão representados nesse monumento, que é um monumento já da década de 1970, chamado Padrão dos Descobrimentos, que está a olhar para o Rio Tejo, em Lisboa. Está mais ou menos perto da Torre de Belém. E eu vos deixo uma bibliografia para que vocês possam ter acesso. Nós não analisamos toda a mensagem do Fernando Pessoa, mas é importante que vocês vejam que mensagem o Fernando Pessoa ele elege alguns heróis, tanto heróis épicos como heróis trágicos. Nós vimos um herói épico, o infante, e ao mesmo tempo herói trágico, o infante Dom Fernando. Então, que tanto o infante Dom Fernando, o infante Dom Henrique, o infante Dom João, o infante Dom Pedro e também o rei Dom Duarte fazem parte do que Camões chama, nos Lusíadas, de a ínclita geração, que são os filhos de Dom João I e Dona Filipa de Lancaster, que instauram essa segunda dinastia depois daquela crise dinástica que eu vos expliquei no início da aula. Então, por hoje é só. Muito obrigado.